Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 29º podcast da Igreja Evangélica Fé e Milagres. E como sempre, nós estamos aqui para trazer as boas novas até você. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte da nossa comunidade. E com certeza toda semana você vai estar recebendo um podcast edificante para a sua vida. E hoje eu tenho um convidado muito mais do que especial. É um homem de Deus, é um médico renomado, é um legendário por excelência, um jovem com testemunho de vida maravilhoso. Trago ao nosso estúdio Doutor Arthur Gontijo de Lacerda. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado sobre a sua vida. Amém, meu pastorzão. Um prazer para mim, né? Ter o senhor como tio e ainda mais como meu pastor, né? Sou muito grato a Jesus pela trajetória que ele traçou, principalmente pela família que ele me deu. Amém, Arthur. Nós vamos hoje aqui conversar muitos assuntos. Eu sei que você tem duas histórias, uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Você é um garoto que eu vi o seu nascimento, faço parte da sua vida. Hoje você está com 26 anos, 26. Né? 26 anos. E para quem não sabe, o Arthur é médico, né? Um médico muito humano, um coração maravilhoso. Todos os pacientes é apaixonado com ele. E é impossível, Arthur, conviver contigo e não apaixonar com você. Amém. E falando de paixão, quero mandar um abraço para minha sobrinha, né? Ohana de Lacerda. A mais linda de todas. A mais linda de todas, a sua esposa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de falar do Arthur antes de Cristo e depois de Cristo, só me responde uma pergunta. Como é ser um rapaz tão cativante a todos os públicos? Porque você, a terceira idade é apaixonada com você, as suas pacientes, os jovens são apaixonados com você, as crianças também, até os animais são apaixonados contigo. Como é ser um jovem com um coração tão bom como o seu? Pastorzão, agora tem que puxar um pouquinho da sardinha pro nosso lado, né? Vamos puxar. O fruto ele não cai muito longe da árvore, né? Graças a Deus eu tenho muito orgulho da nossa família, né? Eu tenho muito orgulho de 3 gerações, de 4 para cá. Tenho certeza que o que a gente se torna vem como base a nossa família, né? Meu pai e minha mãe me criaram de uma forma que a gente tem essa parte empática muito, muito forte, né? E a nossa família sempre nos cobrou isso. A nossa vovó, que também já esteve aqui, né? O maior exemplo disso, no podcast. Dona Gui. Então não tem jeito. Eu falo que carregar o nosso sobrenome é muito difícil. Por um lado é muito bom e por outro é pesado. Porque a gente tem que honrar os bons feitos que a gente já viu os familiares fazer, né? Senhor, doutor João, meu pai, todos os outros irmãos, não vou citar todos, que às vezes esquece um, né? Mas a fruta ela não cai longe do pé, né? Então se eu sou assim é por causa de vocês. Amém, meu filho, glória a Deus. E mais um dos motivos da sua humildade, né? E nós vamos aqui aproveitar você, a sua história, o seu testemunho de vida, e nós vamos falar um pouquinho da infância do Arthur, né? Nós já tivemos algumas conversas, você já externou para mim que na sua infância você vivenciou, assim como todos os jovens, né? Na sua adolescência, quero dizer, assim como todo adolescente, todos os jovens passam por momentos de conflito, de revolta, dificuldade, e você também passou por isso. Fale para nós um pouco da adolescência do Arthur. Como que foi? O que gerou em você? Que pensamento veio até a sua vida? E depois nós vamos discorrer nessa conversa. Pastor, minha infância, minha adolescência foi sempre... Eu tento recordar assim de forma breve. Eu sempre vejo meu pai e minha mãe em locais intocáveis na minha vida, né? Sempre deram tudo para que eu e minhas irmãs vivessem o melhor, né? Por muitas vezes eles apertados financeiramente, mas eu sempre estudei em escola particular. Às vezes a gente levava um lanche mais simples para a escola, as coleguinhas alta classe ali, né? Até comentavam, mas eu sei que meus pais sempre me proporcionaram o melhor. Nós 3 nos formamos em inglês, então assim... A minha lembrança de infância foi uma infância muito simples, baseada no simples de fazenda, de brincadeira, né? Na nossa época ainda não tinha tanto videogame, essas coisas.
Mas uma infância simples, mas muito alegre, né? E nessa infância muito alegre eu coloco aquele sítio Vogelmar muito no meio, né? Foi ali que eu lembro das minhas primeiras imagens da minha infância, né? Aos meus 7 anos a gente perdeu nosso vovô, né? Vovô Antônio. Dali em diante eu vi meu papai muito ruim, né? Ficou mal muito tempo. O vovô era uma peça muito importante para nós. Porém, uma infância que continuou feliz, né? Na adolescência a gente já pega uma fase mais chata, né? Novas descobertas. Novas descobertas. E eu nasci em 1998, minha adolescência já ali em 2014, 15, já é um outro mundo, né? Já é uma transição aí. E é até o que eu tento falar em consultório, em qualquer adolescente que eu encontro, né? Às vezes a gente tem que pensar que o jeito quadrado que eles falam, que nossos pais pensam, não é o jeito certo. O caminho das pedras que eles falam é o jeito que a gente não vai sofrer, né? E eu não segui. Eu encaminhei aí para um lado mais revoltado. Infelizmente, eu encaminhei, né, para esse lado de bebida, dentre outros vícios, Quantos anos né? você estava nessa época? Eu comecei aos meus 16. Você conheceu a bebida com 16 anos. 16. Fora do padrão do seu pai. Meu pai sempre me orientou para eu ficar o mais longe possível, porque ele já tinha visto outros exemplos do que tinha acontecido com bebida, cigarro e entre outras coisas. Meu pai sempre me cobrou. E você entrou por esse caminho por uma curiosidade ou por uma influência de amigos? Pastor, eu creio que é uma mistura de tudo. Eu sempre fui muito tímido e achava que a minha timidez se resolvia naquilo, né? E começa as fases difíceis, às vezes sou por uma timidez, uma curiosidade, como vai ser. Aquilo ali começa a gerar novas sensações, e um abismo vai puxando o outro, né? Como o senhor disse. Então, às vezes o que era só para descontrair já se torna um vício, já vai se tornando um hábito mais comum, né? E a gente vai banalizando aquele primeiro impacto que já teve, né? E às vezes também já é gerado por uma influência de ambientes. Sim. Vem um amigo, Festa, uma moça, festa, idade. vem o vazio dentro do ser humano, né? Esse vazio gera, a gente tenta preencher ele, entre aspas, com a bebida, alguns com o vício das drogas, cigarro, falsas amizades e assim por diante. Com você, então, não foi diferente. Você trilhou esse caminho e nessa época do vício, Arthur, você sentia esse vazio interno ou você era bem resolvido internamente? Não, pastor, eu tinha nada de resolvido, né? O vício, ele entrou numa tentativa de encher, né, um vazio que eu só encontrei em Jesus. Jesus foi a única coisa que me preencheu e é a melhor presença, né? Mas até que eu encontrei essa presença, a gente sofre, né? Foi o caminho que eu paguei o preço da desobediência, né, dos meus pais, e foi algo que eu paguei caro, né? A gente conversava ontem, né, eu e o senhor, sobre o vazio do ser humano ser o tamanho de Deus, né? O filósofo que fala isso, ele fala mais numa visão ateísta, né? Mas se a gente for pensar, o meu vazio só Jesus preencheu. Porque era tão grande, o ser humano ele passa tantas coisas que o caminho é único. Não tem para a esquerda ou para a direita, somente Jesus. E esse período de 16 até 17, 18, e a bebida veio, o vício veio. E quando que gerou em você, quando despertou em você o desejo pela faculdade de medicina? Pastor, a faculdade, a Ana, minha irmã, né, já fazia. Eu sempre tive uma paixão pela saúde. Só que até o meu 3º ano, eu fiquei dividido entre a medicina veterinária e a medicina, né? Ali meus pais me aconselharam bastante, mas essa dúvida persistiu. Nessa época como se diz, foi uma das piores fases emocionais minha, né? E essa decisão, ela vai retardando, né? De acordo com que a gente vai entrando nessa confusão. Mas a saúde sempre foi algo que mexeu com o meu coração, o cuidar, né? Cuidar, o fazer o bem, o poder ajudar, né? Sempre mexeu comigo. Sendo na veterinária ou sendo na medicina, sempre eu tive essa paixão, desde que eu entendi que eu estudaria além da escola, né? Do ensino fundamental. Você até ser aprovado, você tentou várias faculdades ou você foi aprovado de primeira, Arthur?
Pastor, no meu terceiro ano eu fiz o Enem, né, que é o concurso, vamos falar assim, né, que dispõe de vagas no Brasil inteiro. No Enem eu não fui bem, era um estilo de prova que eu não fui competente o suficiente para passar e não me identificava também. Eu fiquei por 2 questões em Uberaba direto no meu terceiro ano. Depois eu fui para Uberaba fazer cursinho e fiz 2 meses de cursinho, aí eu fui aprovado na segunda faculdade que eu prestei. Em São José? Do Rio Preto. São José do Rio Preto. Isso. E quando você mudou para São José do Rio Preto, você já tinha uma pequena experiência de morar fora da sua família em Uberaba. E o que foi para o Arthur, que você chegou na faculdade muito jovem, né? 17 anos. 17 anos, fazendo a faculdade de medicina, sempre muito inteligente, dedicado. E o que foi para você entrar numa cidade diferente, grande como São José do Rio Preto, em uma faculdade também grande, tendo que se virar sozinho, morando talvez em pensão, ou como que chama, não é pensão, Pensionato. Pensionato não, República, né? Tendo que se virar sozinho, ainda estava passando por um processo do vício. Sabemos que a faculdade também é um ambiente propício para o pecado, né? Claro que depende de cada pessoa. O que foi isso para você? Pastor, o choque ainda foi maior, né? A hora que eu cheguei na faculdade, numa cidade praticamente 3 vezes maior que aqui, né? Para mim foi um susto maior, vamos falar assim. Ali só vê tudo mais normal, as coisas se tornam mais normais, né? As festas são de hábitos diferentes. Às vezes eu saio de um interiorzão igual Patos, às vezes tinha bebida, mas não tinha tantas coisas mais, né? A gente chega na faculdade, é uma porta ainda maior para entrar, né? Morar fora foi uma grande vontade do jovem, né? Ele acha que ali ele vai adquirir liberdade, que ele vai adquirir felicidade. Realmente, tem alguns dias que é muito bom, o senhor dita o ritmo que o senhor vai querer, né? Eu acordo um pouquinho mais cedo e dormia então um pouquinho mais cedo também. Mas a falta do pai e da mãe, a falta do amor, a nossa janta de domingo, né? Eu ainda era católico, até aquele processo de ir à missa me fazia falta, né? Aí o vazio que ele era espiritual, ele torna-se também físico, né? E com o mundão chamando, né? Faculdade, só tem 2 coisas para fazer: estudar e festa. Infelizmente, é o que a gente vê, né? Quando só decide trilhar um caminho contrário, é difícil, mas a gente chega em bons resultados, né? E você conseguiu ali lidar muito bem nesse âmbito de focar nos estudos, ou esse ambiente festivo, porque um jovem de 17, 18 anos, ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer as novas experiências. E você sempre muito carismático. Você conseguiu dedicar naquela época 100% aos estudos, ou esse ambiente festivo ainda influenciou você? Pastor, eu consegui passar em todas as matérias, mas eu falo que eu queria ter entrado mais velho, mais experiente, né? Sucintamente, eu não consegui focar em tudo. O ambiente me chamou muito mais. Nesse período eu já estava com a depressão. Naquela época eu cheguei a tomar assim, até 8 comprimidos por dia, né? Aí já estava quase ali com 2 anos de curso, né? Vamos falar aí no primeiro terço da faculdade. E aquilo tudo ainda era misturado com a grande parte dos vícios, né? O que torna o tratamento totalmente ineficaz. E um abismo chamando o outro, cada vez ia piorando mais, né? Mas as provas, chegava na época, a turma se ajudava, estudava pra caramba também, né? Tinha que ralar muito. Mas acaba que eu dediquei menos nesse início de faculdade, até quando eu entendi o propósito o porquê eu estava lá. Então foi juntando um amontoado de situações. O vício, estar fora de casa, longe do pai, longe da mãe, e a depressão. Eu passei pelo processo depressivo de 13 a 18 anos, você também vivenciou isso, e hoje você é um médico. Com certeza no consultório você já tratou com muitos casos depressivos. E hoje, como pastor aqui, é comum eu atender pessoas e também assistir na mídia frases como essa que eu vou te falar: a depressão é o mal do século. Você, como médico, tem vivenciado isso nos seus consultórios? Pastor, eu creio que 90% das pessoas, e o pior, jovens, né? A maioria é jovem. Vamos falar que jovem abaixo de 30 anos,
90% das queixas, né? A depressão é o mal do século porque nós deixamos virar o mal do século, né? A depressão, ela caminha muito, muito rápido porque a gente vai perdendo princípio a cada dia que passa, né? Mas é o que a gente mais vê. Infelizmente eu enfrentei, paguei um preço muito caro aí também, quase de 7 anos de medicação. Mas a gente vê bastante em consultório, né? E quando o senhor vai aconselhar, começa com muitos princípios que o senhor vê no livro aqui, né? Tem muitos princípios que são ofendidos e a vida, ela cobra, né? Infelizmente eu segui esse caminho, eu tive que vir na prática, né? Mas quando a gente vai aconselhar, vai atender, às vezes o remédio ele é apenas uma muleta, né? Ele tem que servir ali por muito curto prazo ou nem servir, né? O certo é endireitar os caminhos, porém o mundo de hoje não aceita tantas ideias que visam, né? Nossos princípios que nós cristãos enfrentamos como certo, julgamos como certo. Arthur, a ciência explica uma coisa, a religião explica outra, né? Como pastor, eu tenho uma fonte de trabalho para tratar cada caso depressivo. Você hoje entende as duas áreas, tanto a ciência quanto o lado espiritual, porque você é um grande homem de Deus. E eu falo isso com muito orgulho no meu espírito. Amém. Qual que é a linha, ou o que a ciência explica sobre o processo depressivo, sabendo que é uma pergunta muito ampla, né? E com várias linhas de resposta, mas existe uma linha que a ciência explica sobre a depressão? Depressão seria uma deficiência de neurotransmissor, né? Um neurônio, que seria o comando do cérebro para as outras partes, eles não se tocam, eles passam, vamos falar, uma substância, que são os neurotransmissores. E na depressão, pela medicina, seria pouca serotonina, né? Que seria o hormônio da alegria, que divulgam tanto hoje, né? Então, pela medicina, seria algo fisiológico quando uma pessoa tem pouco essa transição, né? O que o remédio visa recuperar, né? Ele mantém mais esse sentimento de bem-estar através de trazendo mais neurotransmissor entre um e outro. E outra coisa, Arthur, muito bom sua explicação. Hoje também é comum uma pessoa depressiva se automedicar, ou então ir para altas dosagens. Você também já pegou isso no seu consultório? Já peguei bastante. O boca a boca, ele convence muita gente, né? Às vezes as pessoas conversam, tal remédio deu certo para mim, tal remédio deu certo para tal pessoa, né? E a medicação, pastor, ela é uma droga, né? Uma droga tanto pro bem, tanto pro mal. Quando a gente precisa dela pro bem, ela atua, mas ela pode ser destrutiva também, se usado numa dose acima, né? A questão de overdose, a questão de dopar, né? São baseados nessa alta dosagem de medicação. O nosso corpo, ele aceita até um X, se a pessoa toma mais que aquilo, se torna prejudicial, né? E muitas pessoas usam também como fuga, né? Assim como os vícios, usam a medicação como fuga, né? Ao invés de, por exemplo, não julgando, mas até falando de mim mesmo, às vezes o processo é mais difícil de enfrentar do que ir lá e tomar um remédio. Ou seja, encarar a realidade é mais difícil. Com certeza. Então a pessoa vai para a medicação e nós sabemos que um dos sintomas da depressão é o isolamento. A pessoa não quer contato e o isolamento nós sabemos que ele não é bíblico, né? E Arthur, conforme Deus usa pessoas para nos alcançar, um dia também dentro da faculdade, nesse processo tanto de transição de estado, família, vícios, depressão, Deus usou um anjo dele, uma pessoa especial, para também alcançar o seu coração. Na cidade de São José do Rio Preto, até então ali, era o Arthur, depressivo, jovem, com vazio interno, praticante de uma determinada religião, mas você já mencionou para mim sobre um grande amigo seu, né? Ou o melhor amigo seu, que eu quero aqui mandar um abraço, creio que ele vai assistir esse podcast, é o Lucão. Deus te abençoe, Lucão, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, e olha que o fruto do seu trabalho. Você foi alcançado naquela faculdade através de um jovem, filho de pastor, um homem de Deus, uma referência. Conta para nós como que foi
esse contato, essa amizade com o Lucão, essa abordagem, quando ele começou a falar de Jesus para você a primeira vez? O Lucão é uma bênção, né? Fazer igual você fez aqui Manda um hoje beijo no para ele, podcast, né? Um beijo pra ele e toda a família, né? Desde o avô até o último neto. Eu amo muito eles são muito especiais pra mim. Eu creio que ali foi onde Jesus me pegou, porque tudo na minha vida era mais ou menos. E assim como o senhor fala, a paternidade de Deus, ela não tem nada de mais ou menos pra nós, né? O Lucão, ele é mais novo que eu. Ele é de 1999, se eu não me engano, ele é 1 ano e meio mais novo que eu. A diferença de ano e de meses, né? No primeiro dia de faculdade, que eu fui à faculdade, eu tava chegando a pé, dando uma volta, a mãe dele, levando ele na faculdade. Naquele primeiro dia, ela ofereceu carona. No trote da nossa faculdade, a gente usava uma boia, com trote, né? A gente usava por 3 meses essa boia. E ela me viu e falou assim, filha, seu colega, né? Quer dar carona pra ele? Um solzinho fresco de Rio Preto, né? 38 graus ao mínimo. Meu Deus. Aí nesse dia ela já me deu a carona e me chamou de filho e falou assim, ó, o que você precisar, você pode contar comigo. Nos primeiros 1 ano, 2 anos, mais ou menos, eu tentei trazer o Lucão pro meu lado, mas eu vi que não vinha, né? E o Lucão sempre foi... Ou seja, trazia pro seu estilo de vida. Pro mundão, né? Lucão é daqueles amigos de Daniel, né, Arthur? Que não come das iguarias do rei. Exatamente. Um jovem firmado no caráter cristão. Ali é firmado sobre a rocha, né? E por muitas vezes eu fui um dos que zombei de certa forma, não com maldade, mas zoando ele mesmo, né? Não, vamos em tal lugar. Não, vamos em tal lugar. Eu me lembro até de um episódio, a gente tinha uma festa pra ir da nossa sala. A mãe dele tinha conversado com ele que até meia-noite ele poderia ir. E mais nem 1 minuto a mais. Ele foi pra minha casa, o elevador travou, pastor. 11h50 saímos lá de casa. Ele falou assim, Arthur, eu devo obediência à minha mãe, eu não vou. Não, ele não chegou aí na festa, né? Mas o Lucão, ele sempre foi um menino que ele me ensinava. Nos momentos tristes que eu acompanhei ele, era um menino que ele tinha algo a mais. Ele falava de um Jesus que eu não tinha conhecido ainda, né? Ah, tá difícil, mas eu tenho Jesus. Ah, mas tá difícil. Me dava uma palavra. E os pais dele são pastores. E ali eu fui conhecendo, comungando da mesma família. E ali eu fui começando a ter meus primeiros encontros. Minhas primeiras idas à igreja evangélica foi com ele, né? Eu chegava lá, pastor, tocava um hino e eu falava assim, esse é o mais lindo que eu já ouvi. Arrepiava tudo. Tudo, chorava. Eu tinha vergonha dele, que ele era zoeira, né? Até hoje. Eu saía de lá, mas vermelho de tanto chorar. O pastor falava um boa noite, eu chorava. Ali Jesus foi começando a pegar, mas mesmo assim, ainda continuava com o pezinho no mundo, né? A transformação começou através daí, mas Jesus foi pegando aos poucos, né? Mas o Lucão tem um papel, eu falo com ele que se a nossa missão for ganhar uma alma para Cristo, a dele já quitou com os céus. Galardão já quitou gigante. com os céus. Porque o que eu sei do meu primeiro amor, quando eu me converti, pastor, eu conversava com ele e falei assim, Lucão, eu tô há tantos dias fazendo devocional. Ele virou pra mim e falou assim, ele me chamava de mano, né? Mano, continua, esse é o primeiro amor. Isso é o que a gente tem que buscar todos os dias. Eu falo assim, gente, mas o que é primeiro amor? Como assim, né? Se é namorada, o que é isso? Não entendia, não sabia o que era, né? E daí em diante eu comecei a sugar dele, né? Falei assim, agora eu quero entender Jesus seu. E foi um dia com o pai dele conversando. Os cultos já ficaram mais... O pai do Lucão é pastor, né? Pastor Valério. Pastor Valério, um grande abraço. Eu tive o prazer de estar na casa do Senhor, no batismo do Arthur, Amém. com Geraldo e a Sônia. Fomos muito bem recepcionados. A mãe do Lucão, como que é o nome? Débora, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Muito obrigado por ter nos recebido tão bem e cuidar tão bem do nosso sobrinho. Amém. Foi uma história assim muito linda e Jesus parece que foi cada dia mais fazendo as ocasiões. Não existe, né, coincidência pro cristão, né? E um dia conversando com o Valério, ele me contou do testemunho dele. E até a parte que ele converteu, muito curioso, né? Eu falei assim, como que o senhor conheceu Jesus? O senhor se converteu? O senhor nasceu em família evangélica? A mãe dele era evangélica já, mas no período de faculdade ele se desviou, teve uma parte muito semelhante ao que eu vivia, né? E cansado do mais ou menos, eu falei assim, eu quero essa mudança também. Se aconteceu com ele, eu creio que pode acontecer com Claro. ele. Nesse dia o senhor não vai lembrar,
mas eu mandei uma mensagem pro senhor. Falei, meu pastor, o que é esse Jesus de vocês? Me explica mais, eu quero saber mais. E eu falei assim, e ali em diante eu comecei a preencher um vazio que eu já não precisava beber tanto, né? É uma fala hipócrita, né? Porque a gente não precisa. Mas dali em diante eu já comecei a experimentar do que Deus tinha pra mim, né? E dali em diante, acho que foi 2, 3 meses, eu me batizei, né? Onde o senhor esteve presente. E foi um dos grandes dias de alegria minha. Amém. E com certeza essa alegria minha nunca cessou, porque eu sei que você é um novo homem todos os dias. Amém. Mas eu quero voltar um pouquinho lá na história da conversão. Você começou então a frequentar a igreja constantemente, o Lucão sempre do lado, faculdade, igreja, família, convivência. Você começou a mudar o seu círculo de amizade, o seu círculo de hábitos. Isso para você foi difícil ou foi prazeroso? Pastor, eu não sei explicar porque Jesus foi me tomando e aquelas necessidades que eu tinha antes, elas foram sumindo. Foi extremamente prazeroso, mas eu não sei explicar. Às vezes eu encontro com as pessoas e às vezes me perguntam, como que você parou? Como que você mudou? Eu não sei explicar, porque a presença dele foi mudando tudo, né? Inclusive os ambientes. Não adianta a gente pensar que vai comungar de um ambiente doente e a gente vai permanecer saudável, né? Eu falo com a Ohana que eu quero ser o pior entre os meus amigos. Porque se eu estou com pessoas que sempre buscam mais a Deus, pessoas que sempre... Eu vejo o Senhor com esse anseio de correr cada dia mais, de se superar. Isso tem que ser uma meta diária nossa, né? Então, se o Senhor é o pior, de certa forma, é o que o Senhor está buscando menos, o Senhor está andando com as pessoas certas. Tem que buscar sempre mais, né? O Lucão era um menino que não faltava de culto. O dia que ele não estava no culto mesmo, ele estava no som, né? Então, muitas das vezes cheguei mais cedo, saí mais tarde. Sempre acompanhando ele, sempre acompanhado por ele. Isso. Estar na presença dele sempre para mim foi uma honra. E conhecer Jesus através dessa situação de família, que foi o que encontrei lá, né? Eu chamava a Débora de mãe, o Valério de pai, o Lucão de irmão e o Matheus também, que é irmão do Lucão. Porém, o Matheus estudava teologia fora, ele estudava nos Estados Unidos, mas a gente tinha uma conexão muito grande também. Então, o que eu não tinha em casa, Jesus me proporcionou lá, que era família, né? E pela distância, são quase 500 quilômetros, era difícil, né? E uma vinda para Patos, pelo preço da faculdade, se tornava difícil, né? Geraldinho me honrou a vida inteira, mas tinha épocas que a gente tinha que evitar para soltar em outras áreas, né? Que é para não apertar demais. Arthur, e esses dias eu estava lá em casa e nós falamos do seu testemunho. Eu não sei se foi a Adriele ou se foi a Alessandra que mencionou da sua conversão, falando assim, só lembro uma vez que teve uma festa lá no STJ, acho que era no STJ mesmo, e o Arthur foi com a caminhonete, a carroceria dela cheia de cerveja. Eu falei assim, minha filha, papai não lembra. E eu não sei, uma das duas lembrou disso, né? E eu parei para pensar, quem é o Arthur hoje, depois que encontrou com Jesus, né? E nós não estamos aqui em momento algum difamando, falando mal de quem bebe, quem está na prática, muito pelo contrário. Nós estamos aqui falando que há solução, porque você superou um vício da bebida, você superou o vício do cigarro, você superou o vício do mundo, da depressão, e a partir do momento que você teve esse encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, você viu que tudo isso já não fazia mais sentido. E hoje é um homem transformado pelo poder de Deus. Então você entrou na faculdade de um jeito e você terminou sua faculdade já crente. Sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Isso. Um dia numa montanha, não pode dar muito detalhe, né? Mas eu estava conversando com o seu JJ e o Luiz HM. Vou mandar um abraço pro JJ, todo podcast J, que lembrar seu nome aqui, eu quero te mandar um abraço e falar que você é um dos influencers mais top do Brasil. De 0 a 100. De 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Tá Nós certo. te amamos, viu, Jota? E o HM, né? Luizinho, Lulu, coordenador geral. Deus te abençoe, HM. Raul. E numa dessas montanhas eu falei com eles, falei assim, gente, conversando, né, pedindo conselho. Na época eu já estava noivo, né? E pedindo conselho e perguntei assim, se eles não tinham vergonha de pensar na história deles, né?
E os meninos me falaram a seguinte frase, que se você ainda tem vergonha é porque você não superou, você não confessou aquilo, né? E com muito orgulho hoje eu conto a minha história, não difamando os outros, Claro. mas enaltecendo a presença de Deus, o que ela fez comigo. Eu falo com muitas pessoas que não era eu que bebia a cerveja, né? A cerveja que me bebia. Era completamente fora do controle, era algo que eu sabia que não era... Se tivesse pouco, eu preferia não começar, né? A compulsão, né? Foi aumentando, né? A compulsão. E o cigarro da mesma forma, né? Um abismo chamou o outro, realmente chamou mesmo. Me fizeram escravos por muitos anos. Hoje eu dou esse testemunho esclarecido com meu pai e com a minha mãe. Já pedi perdão para eles por ter saído da direção, por ter saído da obediência, né? Mas hoje eu sou muito mais feliz na presença do que o que eu tinha quando eu ocupava a minha vida com vícios, né? Os vícios são muletas também, né? E Jesus ocupa esse espaço de uma forma que ele não deixa necessidade de mais nada, né? Jesus não deixou necessidade de mais nada na minha vida. Antes eu tinha muito anseio por me formar logo. O último ano de faculdade foi de muita ambição por cargos altos, por ser o melhor neurologista, melhor psiquiatra. Pastorzão, depois que eu conheci Jesus, eu só quero servir ao reino. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, mas o que eu tenho de melhor é a presença dele. Eu sei que a presença vai me conduzir ao que é para mim, né? Amém, Arthur. Que alegria que eu fico de ouvir isso. E eu quero aproveitar aqui porque eu acho que você é o primeiro médico que eu entrevisto aqui no nosso podcast. E eu já vi várias pessoas que entraram nas faculdades, seja de medicina, antropologia, história, psicologia, e dentro da faculdade começaram a desvirtuarem da sua fé, devido àquilo que foi sendo mostrado, estudado e assim por diante. E você, por muitos anos, estava frequentando, estudando uma faculdade onde a ciência, né, era o tempo todo. Em algum momento a ciência tirou ou conseguiu mexer na sua fé? Pastor, uma boa pergunta, eu nunca tinha respondido isso. Mas em alguns momentos... Deus me usa. Amém, amém. Mas em alguns momentos realmente eu perdi a fé não por desacreditar de Deus, mas por ver que a ciência explica muita coisa. Mas se o senhor pegar Darwin, né, que foi o primeiro ali que descreveu, e se eu pegar Gênesis, a história bate muito, né? E tem muitas coisas que eu comecei a ver na vida profissional. Eu falo que nos meus primeiros 2 meses de formado, eu aprendi mais que em uma faculdade, porque ali é o Senhor e a linha de frente, né? A primeira oportunidade que é dada para o médico recém-formado é o plantão. O plantão só vê coisas ali que é Jesus fazendo, não tem outra explicação, né? A nossa fonte não deve ser Tomé, que tinha que ver para crer, né? Isso. Mas ela tem que ser pautada na Bíblia, mas às vezes o senhor vendo também quebra, porque a minha graduação eu entreguei ela para Jesus, se não fosse ele eu não tinha concluído, e eu pedia que ele me preservasse de qualquer atestado de óbito, de qualquer morte em minha mão, e até hoje eu nunca assinei um atestado de óbito. Mas, assim, Jesus faz coisas em pronto-socorro que a ciência não explica, eu tenho certeza disso, né? Mas resumindo a história, então, a ciência chegou por algum tempo a me tirar, mas quando a gente começa a ver na prática, né, Jesus prevalece sobre todas as coisas. E olha para você ver como Jesus é lindo na sua vida, na nossa vida. Você acabou de dizer agora há pouco que você entrega tudo por amor a Ele. As grandezas, a riqueza, o poder, o nome, a graduação, por amor a Jesus. Ou seja, o seu encontro com Ele foi real. E eu já vivenciei vários testemunhos seus, você me dizendo dos seus atos de fé, de orar até mesmo por um bezerro, conforme você já me testificou disso. Lázaro. Um animal, né? O bezerro Lázaro. 25 dias. 25 dias estava para morrer. Você, pela ciência, poderia dizer, não, aqui acabou, não tem recurso. Mas não, o homem de Deus é que entrou em cena e não o médico. Ali foi o homem de Deus. Claro que tem muitos médicos e médicas que são homens e mulheres de Deus. Sim. Mas ali você não quis ir por uma linha lógica.
Ali você quis ir por uma linha da fé. E nós sabemos, Arthur, que o melhor médico que existe é Jesus. Ele é o médico de todos os médicos, ele é o pai da medicina. E esse médico anda com você todos os dias. Amém. E hoje, do lado de cá, conhecendo a ciência e a fé, você pode ser útil nas duas áreas. Amém. Mas eu vejo a cada dia o prevalecer o homem de fé, Amém. o homem que lê a Bíblia, o homem que levanta de madrugada, que você gosta de levantar cedo, o homem que tem uma leitura dinâmica, uma vida de caráter e de relacionamento com Deus. E muito me alegra saber que a faculdade, o conhecimento não roubou a sua essência. Hoje você está, até nós comentamos mais cedo, você está indo para uma linha de neurologista. Você vai graduar, é isso que fala? É residência, né? A sua residência vai ser na área de neurologia. Isso. O senhor deixa a área da medicina como clínico geral e se especializa de uma forma mais menor, né? Estuda uma parte menor do corpo, porém mais a profundo. Isso. Mas assim, a gente vê coisas acontecerem que é só o reino para explicar, né? E Coisa a Bíblia acontecer dentro dos hospitais. Sim. E a Bíblia é cheia de gente doida, pastor. A gente tem que deixar de viver pela lógica, porque pela lógica... Aprendendo. Mas isso eu aprendi com o senhor mesmo. Como se diz, tem muita coisa que a gente não explica e o vazio de muita gente se torna, ele vem por tentar explicar muitas coisas que Deus colocou no nosso coração. Quem que vai fazer uma arca para todo tipo de bicho, sem questionar, né? História de Jó também, isso pega. A Bíblia é cheia de homem assim, né? E por muito tempo, eu já contei a história pro senhor e a gente pede, por exemplo, nossa, esse mês as contas tá apertadas, eu vou pedir, mas de onde que vai vir? Vai vir de um consórcio? Vai vir de onde? Né? E hoje, graças a Deus, eu consegui entregar, porque eu já vi Deus fazer, né? Deus tem feito grandes coisas, e na medicina não é diferente, né? A gente vê cada dia mais Deus atuando, Deus fazendo, e no nosso coração também, né? Amém. E hoje você atende em vários lugares aqui na cidade, né? Isso, eu atendo na atenção primária, né, que é o antigo postinho, né, Unidade de Saúde e Família, e também na UPA de Patos, que aí seria duas linhagens, né, uma atenção primária e secundária. Atenção primária básica e a secundária mais grave. Você chegou a atender também pelo SAMU? Eu já atendi poucas vezes, eu já fiz transporte também, mas pelo SAMU poucas vezes. Tá. Arthur, mas que maravilha, eu fico muito feliz de ver o seu crescimento nas duas áreas, como doutor, né, como médico, e também como homem de Deus. E a sua vida com Jesus começou em São José do Rio Preto, né, a conversão a evangélico, a crente mesmo, como diz o Isaac, crente, né? E depois você teve o privilégio também de ter mais um encontro com Jesus na montanha, quando você subiu para se tornar um legendário. Vamos pegar um pouco dessa experiência também. O legendário também marcou sua vida? Eu não tenho palavra. Eu creio que o que nos mantém no movimento é sempre a vontade de que outras pessoas vivam o que a gente já viveu, né? O Legendários me virou de cabeça para baixo e me mostrou o quanto eu estava errado em vários sentidos da minha vida, mas com muito amor. Foi uma lição que eu aprendi ali que ela não tem um valor monetário, né? Eu falo que o Legendários mudou minha vida, não a farda de laranja, mas Jesus. Ali eu tive realmente um grande encontro com Jesus, né? A primeira montanha que eu subi foi dia 7 de setembro, né? E desde o dia 7 de setembro, nenhum dos vícios que me assombravam me pega mais. Tá quase fazendo um ano já. Você subiu em La Sabana, João Pinheiro. E foram experiências marcantes. Ali foi onde eu entendi tudo. Eu fui, na época eu já estava com a Ohana, né? Eu fui pedindo a Deus sobre... Quem que é a Ohana, Arthur? A minha princesa. Manda um beijo pra ela aí nessa cama. Beijo, gatinha. Te amo demais. Mas a minha montanha foi o 555? 577. 577. Dia 7 de setembro, João Pinheiro. Eu subi pedindo a Deus duas respostas. Se eu e a Ohana ia pra frente, eu acabava. E se eu especializava em psiquiatria mesmo.
nas primeiras horas eu recebi uma palavra, a gente não pode dar tantos detalhes, né? Não, se quiser tem que subir os homens. Mas que aquilo era superficial e que eu tinha que entender muitas coisas, né? Até então eu não entendia a minha relação com meu pai, que tinha algumas pedrinhas que a gente tinha tropicado e não tinha consertado. Com a minha mãe, que é um berço de amor, porém a gente se enfrentava muito, né? Então o Legendários foi uma segunda data de nascimento aí, né? Ali eu entendi o que era meu papel, né? Então a gratidão é tão grande que a gente não larga, né? A gente fica tentando ajudar, tentando levar pra frente, porque realmente mudou a minha história. Ali foi uma experiência muito grande que eu sou muito grato por ter vivido. Que maravilha, Arthur, e por ter as respostas, né? Tanto da psiquiatria quanto do seu casamento. Nós tivemos o privilégio agora do dia 12 de agosto, realizar o seu casamento. Você está com 9 dias. 9 dias de casado, né? Casamento lindo na cidade de Monte Verde, ali em Camanducaia, no sul de Minas Gerais, um local magnífico. Tive o privilégio de realizar seu casamento. Amém. Com uma esposa maravilhosa, uma moça que te ama muito. E muitos poderiam dizer assim, mas o Arthur com 26 anos poderia aproveitar a vida, poderia desfrutar mais da vida. Mas essa é a visão do mundo, porque a visão bíblica, você está desfrutando do melhor que você tem. Primeiro, Jesus, segundo, da sua esposa. Conta para o nosso povo o que é um jovem de 26 anos, decidido, já na profissão e decidido a casar. Pastor, eu vivi tanta coisa turbulenta que eu acho que 26 eu tô até mais velha assim para casar, você acredita? Mas a Ohana, ela me ensina todos os dias. Eu falo com ela que através dela Deus juntou 2 propósitos e me ensina, né? A Ohana, assim como eu, tem personalidade forte. Assim como eu, nós nos moldamos, né? Um ferro afiou o outro e moldou, né? A Ohana é a pessoa mais companheira que eu conheço. Porém, no início a gente tinha grandes embates. E a vida do casal inicia assim, né? E tendo como noção o que eu já tinha vivido, eu entendi que viver na presença de Deus, a gente teria que seguir um caminho que o mundo distorce hoje, né? O mundo não quer mais família. Se o senhor pegar país da Europa aí, não é tão comum mais se ver um pai, uma mãe com um filho, todos na mesma casa, né? E a Ohana, para honra e glória de Deus, comunga dos mesmos pensamentos que eu, até antes de mim, né? A Ohana tem uma caminhada aí mais longa que a minha, porém de comungarmos juntos a mesma ideia e sob a direção que o Senhor sempre nos deu, né? O Senhor através de Jesus, nós nos decidimos casar com um ano e 2 meses de relacionamento. Foi algo breve, mas que nós tínhamos certeza, né? E hoje eu tô muito feliz, pastorzão. Não é porque tem 9 dias não, mas graças a Deus eu amo demais ela. A Ohana, ela me fez entender o maior paradigma da minha vida, que era saber que as pessoas mudam. Eu nunca acreditei nisso, né? E a Ohana me fez mudar e ela também mudou, né? E esse amor que se renova só tem uma base, né? Que é a mudança, os dois ir se adaptando, ir se cedendo, né? Então ela me ensina todos os dias. Que maravilha, Arthur, e que casamento lindo foi o seu, né? E eu quero aqui, Arthur, testemunhar de algo, de atitude sua. Eu tenho 15 anos consagrado ao pastor, tenho 21 anos caminhando com Jesus. Eu já vi assim muitas pessoas maravilhosas no reino de Deus, dentro das igrejas, muitas pessoas fantásticas, com um coração solidário, coração de servo. Mas eu vi isso também em você, e eu fiquei muito feliz o dia que você, procurando a mim, você se ofereceu a fazer parte da limpeza da nossa igreja. Ou seja, hoje, se perguntar o que você serve na igreja, eu faço parte da equipe de limpeza de banheiro e templo. Eu quero te parabenizar por isso, porque se você for olhar a sua posição social hoje, um médico, e saber que não é melhor ou pior do que outras faculdades, porém um homem de respeito, e hoje você limpa
os nossos banheiros, limpa o templo junto com a nossa equipe maravilhosa que tem aqui. E Jesus, ele deixa para a gente uma palavra que maior é aquele que serve. Eu quero te parabenizar pela sua oferta de amor junto com a nossa equipe de limpeza da igreja, que é uma equipe que ninguém vê, mas que sempre deixa o nosso templo limpo, cheiroso e muito organizado. Você, junto com a Bianca e junto com outras irmãs que tem aqui, que eu não vou falar o nome, que eu vou esquecer e vou falhar, mas vocês fazem o meu coração muito feliz. Parabéns por servir o Rei dos Reis, aquele que te deu sabedoria para fazer uma faculdade, aquele que te deu sabedoria para vencer um vício ou vícios, depressão, e que esse coração servo, simples, humilde, continue reinando dentro de você. Amém. E que isso seja dentro da sua casa, na sua família, e como seu tio, como seu pastor, em nome da igreja, da equipe de limpeza, eu quero te agradecer. Amém. Por fazer parte, porque isso é o corpo de Cristo. Um canta, outro prega, um limpa, um fecha a igreja, outro evangeliza. Temos os nossos missionários e nenhum é mais importante do que o outro. Todos são importantes. Parabéns por essa entrega em fazer parte da nossa limpeza. Amém, pastorzão. Como diz, é mais uma atitude que a gente tem que eu faço para louvar o nome de Jesus, né? Pensando na mesma lógica do Legendários, a gente continua para que outras pessoas mais sejam alcançadas, né? Eu creio que essa atitude de participar da limpeza é apenas uma forma como se fosse o dízimo, né? Eu estou devolvendo as bênçãos que Jesus derrama na minha vida todos os dias, né? E a gente vem aqui limpar, que seria algo simples, e parece que você sente que Jesus está ali ajudando o tempo todo, né? Então, assim, não pego para minha glória esse papel, pego para Jesus. É um momento que a gente tira ali para louvar, enquanto isso vai limpando, né? Mas é uma bênção, eu fico muito feliz, vou ficar grato e orgulhoso, mas é uma atitude para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Assim como a minha vida foi salva por Jesus. Eu quero que mais gente seja, e cuidando do corpo da igreja, assim como o senhor disse, eu creio que a pessoa que chega nesses banheiros, que hoje tá tão lindo, e sente o cheiro, vê que tá tudo limpinho, ela pode se sentir mais confortável. Uma pessoa que vê que a cadeira tá alinhada, ela pode se sentir mais familiarizada com o local e ter uma vontade de voltar. Às vezes é algo simples, assim como eu, por algo simples, também fui captado para Jesus. Jesus pode usar, às vezes, uma questão da limpeza para alcançar mais pessoas, né? Então, assim, mas nesse sentido mesmo, eu agradeço pela gratidão, né? Mas a gente faz pelo reino mesmo, né? Amém, meu filho. Eu até abri a Bíblia aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Paulo fala o seguinte: ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo 5,17. E você é esse novo homem em Cristo. A velha natureza se passou. O velho Arthur se foi. O Arthur que tinha os seus ressentimentos, as suas feridas, os seus traumas, os vícios, a depressão. Aquele Arthur foi sepultado no batismo. Amém. E hoje tem um novo homem. Um homem crescendo em graça, em conhecimento. Hoje já é um jovem casado, um obreiro da igreja, um futuro pregador. Amém. Que tem sido um exemplo para o seu pai, o Geraldo, a sua mãe Sônia, suas irmãs Ana Carolina, e Amanda. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o João, o Daniel e a Cecília, essa princesinha tão linda, né, filha da Ana Carolina, uma família tão linda como a sua. E você hoje é um rapaz totalmente credibilizado, de crédito dentro da sua família. E nós sabemos, e você também reconhece sempre, que isso é Jesus moldando você dia após dia. Amém, pastor. Antes, do período de faculdade, né, a gente
O Arthur demandava mais atenção por precisar de ajuda emocional, precisar de ajuda em todos os âmbitos da vida dele. Hoje, na minha casa, eu sou visto como, às vezes, até um aconselhador, né? Isso é a posição de honra que Deus vai nos colocando, né? Tem dia que até a Ana Carolina, que sempre me aconselhou, pastor, vem conversar comigo, né? Isso para mim é uma honra muito grande. E a Ana, nós sabemos que é uma moça de uma grande estrutura. Exatamente. E a minha intenção de gratidão a Deus não é de achar que ela está se curvando a mim. Claro. Mas que a gente alcançou um nível de se aconselhar. E pelo Arthur ser humano não seria possível, né? Isso a gente sabe que é por Jesus. E é o caçula, né? É o caçula. É o caçula dos 3 filhos lindos. Amém. Que o Geraldinho da Facilita e a Sônia, né? A Soninha. Gerou no ventre, para a glória você. de Deus. Meu filho, que prazer ouvir você, ouvir sua história. Nós temos muito mais coisa ainda, podemos falar, o nosso tempo é que não permite. Mas tem alguma coisa que eu não perguntei, não falamos, que você gostaria de abordar, falar, expressar? Você está na liberdade. Pastorzão, eu fico muito honrado de estar participando aqui com o senhor. Minha timidez é muito grande, acho que agora que eu consegui me soltar. Quem está te vendo não acredita. Às vezes dá uma gaguejada, uma soltada, mas a minha intenção de ter vindo aqui hoje é para glorificar o nome de Jesus, né? Ele que é digno de louvor, ele que fez tudo, ele que fez a boa obra na minha vida, né? E eu creio que se um testemunho alcance uma pessoa, já tá bom, né? Eu creio que o senhor abordou tudo. Uma próxima vez, menos ansioso, mais normal, mais acostumado com as câmeras, eu volto a dar outro testemunho. Nós podemos colocar como tema desse podcast: há uma solução. Pode Jesus. ser. Porque houve para você. Amém. Novo homem. Eu tô olhando aqui como você tá bonito. Barba linda, cabelo bem feito, parecendo que você passou nas mãos do Rafael Lisboa, né? Ah, não, é só lá, né? Não pode. Aí, ó, pra você ver, ó, na régua, né? Na régua, Rafael Lisboa, nosso Rafa, neguinho. E ele tem, não é só corte, cabelo e barba, né? Tem um momento ali de descontração, ele é meio psicólogo às vezes também. O Rafa tem várias formações, né? Cafeicultor também, né? Nunca acaba o café lá. Ali não acaba os assuntos, água com gás da cidade, você encontra na barbearia dele. Né? Louvor o tempo inteiro. E sem contar o estilo que ele tá usando agora de cabelo, né? Não. Ele agora tá gastando meio pote de gel por dia. Não, pra pentear o cabelo dele é pente de ferro. E do jeito que Tá ele lindo. deita e acorda, o cabelo prontinho. Ele não gasta nem Rafinha, banho. Um beijo pra você. Nós te amamos por cuidar tão bem do nosso visual, viu? Meu filho, nós vamos terminar aqui com uma oração sua. Amém. Você vai orar, nos abençoar. Se você quiser mandar um beijo para alguém nessa câmara, fique à vontade. Pro seu pai, para sua mãe, para quem você quiser. E se não tiver, nós já falamos de muita gente. É só você orar e nos abençoar pra gente encerrar o nosso podcast. Quero mandar um beijo pra minha princesa, primeiramente. De né? novo. De novo, acho terceira ou quarta. É. Pra minha família, meu papai, minha mamãe, minhas irmãs, meus cunhados, sempre foram meus espelhos. Todos os meus tios, nossa família incompleto, né? Não vamos estender muito não, porque se juntar dos dois lados dá 103 pessoas, né? Graças a Deus. Tem a vovó Hilda, vovó Hilda, vovó Guilmar, vovô José, Zezé, cabeleireiro. E aí vai o povo da Minas Gerais, né? Pensa. Família, ó. Beijo pra família de vocês. Aí vai descendo. Nós amamos muito vocês. Vamos orar, né? Pode orar, Tuti. Senhor, meu Deus, muito obrigado por nos proporcionar esse momento. Senhor, que esse simples testemunho venha alcançar novas vidas, novas almas que se encontram na mesma situação a qual um dia eu já pertenci. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar uma ótima semana, um ótimo mês. Que o Senhor continue sendo fiel, enchendo nossos celeiros, nos dando saúde, nos dando paz. E que esse podcast, Senhor, alcance muitas pessoas, não por nosso mérito, mas sim para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Agradeço por mais uma vez estar comungando do melhor que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado e continue nos abençoando. Amém, pastorzão? Amém e graças a Deus. E assim, Amém. Nós terminamos o nosso 29º podcast Igreja Evangélica Fé e Milagres. Estamos situados na rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais e no nosso lindo Brasil. Os nossos cultos, dias de domingo, 19 horas, terça e quinta, às 19h30. Venha nos fazer uma visita, venha receber também o seu milagre. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e que Deus
te abençoe. Amém. Aú. Aú.